pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Hoje a minha aula vai ser sobre o século XVIII. Além do iluminismo, nesse período, inspirado nessas ideias, a gente vai ver os Estados Unidos declarando a sua independência. Sim, os Estados Unidos era um país que foi colonizado pela Inglaterra lá no século XVI, então a gente está no século XVIII, fazia ali algum tempo, quase 200 anos que os Estados Unidos tinha sido colonizado. A Inglaterra nunca ficou muito controlando os Estados Unidos, eles não ficaram lá cobrando impostos o tempo inteiro, mandando exército para os Estados Unidos para saber o que estava acontecendo. Não, a Inglaterra estava focada em outras coisas que a gente vai ver o que era também. E aí o que acontece? Os Estados Unidos ele tinha uma diferença primordial na colonização. O norte era um local que tinha muitas famílias, cada família tinha uma propriedade e eles plantavam, viviam de plantações que a gente chama de policultura. Ou seja, plantavam várias coisas diferentes para consumo próprio, para consumir, para comer alface, rúcula, maçã e etc. Já no sul dos Estados Unidos, eles tinham um esquema diferente, que era um tipo de propriedade chamada plantation. O que são as plantations? São grandes pedaços de terras enormes que os fazendeiros, os colonos recebiam e eles tinham muitos escravizados como mão de obra, né, escravizados africanos, para trabalhar nessas plantations. E aí, eles plantavam só um tipo de gênero, né, ou algodão, ou cana, que seja, mas só um tipo de coisa para exportar. Então era basicamente isso, o norte plantando para eles mesmos, né, numa troca comercial pequena ali na região, e o sul vendendo para outros países e outras regiões, né, da América, etc. Durante 200 anos eles ficaram tranquilos quanto a isso. Na verdade nem chegou a 200 anos, tá? Foi menos. Os Estados Unidos nunca tiveram esse controle total da economia. A Inglaterra ficava a parte do que estava acontecendo nos Estados Unidos. Mas por conta das ideias iluministas de liberdade que eu acabei de explicar para vocês, os ingleses começaram a ter medo dos Estados Unidos ter contato com essas ideias e quererem declarar a independência, né? Porque se estava sendo defendido no mundo inteiro as ideias de liberdade, uma das liberdades era deixar de ser colônia de outro país, né? Ser livre para fazer sua própria política, seu próprio governo e etc. Então, a Inglaterra decidiu passar a controlar melhor, mais de perto, os Estados Unidos. E eles criaram leis que meio que implantavam novos impostos nos Estados Unidos. Os americanos chamaram essas leis de leis intoleráveis, porque eles não queriam, né, essas leis. E vou explicar por cima aqui para vocês que leis eram essas. Primeira lei do açúcar, em 1764, que determinava que qualquer produto derivado do açúcar tinha que ser comprado das Antilhas Inglesas, de um território da Inglaterra, tá? Lei do selo, né? Qualquer produto que fosse comercializado, divulgado lá nos Estados Unidos, revista, jornal, baralho, qualquer coisa, tinha que ter o selo da coroa inglesa, tinha que ter o selo da Inglaterra e eles tinham que pagar impostos. E por último, a lei do chá de 1773. Que lei era essa? A lei do chá determinava que qualquer produto, né, derivado do chá, de qualquer tipo de chá, que os ingleses tomam muito chá e os americanos também, qualquer produto de chá tinha que vir da Companhia das Índias Orientais. Ou seja, os americanos produziam chá, mas eles não iam poder mais vender. Comercializar ali era proibido. Só podia vender ou comprar, só podia comprar chá, na verdade, só tinha circulação de chá se fosse dessa Companhia das Índias Orientais. Eles que tinham monopólio para vender nos Estados Unidos, que era uma companhia que tinha influência da Inglaterra. Vocês imaginam que era um dos produtos que o norte mais fazia, né, mais produzia, e eles simplesmente não podiam. O que aconteceu? Guerra. Então, de 1773 até 1776, 3 anos, os Estados Unidos ficou em guerra com a Inglaterra. Em 1776, no dia 4 de julho, eles declaram a independência. Declaram a independência da Inglaterra. A Inglaterra aceitou essa independência? Não. Teve uma luta que durou ali quase uma década
dos ingleses com os americanos, a Inglaterra querendo tomar de volta os Estados Unidos, tá? Mas eles não conseguiram e os Estados Unidos permanecem um país independente até hoje, né? Bom, então vocês percebam que as ideias de liberdade estavam circulando no mundo inteiro, né? Lá na Europa estava circulando, fez com que os ingleses eles acabassem com a monarquia, né, absolutista. Os Estados Unidos declarou a independência mas lembrando que essas liberdades elas eram contraditórias. Os europeus queriam a liberdade para eles, queriam o fim do absolutismo, mas eles não queriam a liberdade para as colônias, queriam que os países da América continuassem sendo colônias. Então é liberdade para mim, mas não é liberdade para todo mundo, não. A mesma coisa aconteceu nos Estados Unidos. Os colonos americanos queriam liberdade, não queriam mais ser colônia da Inglaterra. Eles lutaram pela independência, mas eles queriam manter a escravidão. Então, liberdade para quem? Essa era a ideia, tá? Os americanos queriam liberdade para eles, mas não queriam para o povo que trabalhava para construir os Estados Unidos, que eram os escravizados africanos, né?